Pedro Raul na seleção brasileira. No vídeo de hoje quero comentar com vocês dessa brincadeira com o fundo de verdade, jogador que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com incríveis 12 gols marcados. Será que pode ser uma alternativa para essa Copa do Mundo ou a gente está sonhando demais? Enfim, comentar também sobre os outros concorrentes dele na seleção brasileira, um cara que vem ajudando demais a equipe esmeraldina, assim como o goleiro Tadeu, que na minha opinião já merecia uma vaga aí na seleção brasileira desde a temporada de 2019. Quero comentar com vocês também no nosso vídeo de hoje sobre as contas do Goiás bloqueadas em relação à temporada de 2020 por conta da gestão do Marcelo Almeida e também do lateral esquerdo Hugo. Ele não estava nos planos da diretoria do Goiás para esse segundo semestre, entretanto o jogador defensivo, na ala esquerda esmeraldina, vem jogando até que relativamente bem, ganhando a confiança do técnico Jair Ventura, a tendência é que continue até o final do ano. E serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso vídeo de hoje mais cedo, onde expliquei ali direitinho como que está as negociações do Goiás, enfim, alguns clubes do futebol europeu envolvendo o zagueirão Ian Souto, de apenas 20 anos de idade. Vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. E se inscreva aqui no nosso canal para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando também o nosso canal de cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega ali os melhores trechos de cada um dos vídeos, entre 3 até 4 minutos, e coloca lá direto ao ponto. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês conferirem, combinado? Outro recadinho também importante que eu quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do vídeo de hoje, no YouTube do Goiás News. Lá você pode dar uma ducha rápida no seu veículo por apenas R$11. Além disso, o Brasil Lava Rápido, ele que tem 4 unidades espalhadas por Goiânia, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde, no setor Faisalville, também no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, e no Parque Amazônia. As outras unidades, são 5 no total, na Avenida T9, no Jardim América, e também na Avenida Independência, lá no setor Leste Vila Nova. O Brasil Lava Rápido é nosso apoiador aqui do Goiás News. Vou estar deixando o link do Instagram deles aqui embaixo também na descrição. Vai lá e dá uma olhada para deixar o seu veículo já limpinho nesse início de semana. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma breve notícia envolvendo os bastidores do Goiás, principalmente na parte das finanças do clube. Uma confirmação da página do Instagram do Periquito Brisado, ainda nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado aí por ele ter trazido essa notícia, falando que as notícias não agradáveis, por parte dos bastidores do Goiás. Hoje a equipe esmeraldina foi informada pela Justiça que suas contas encontram-se bloqueadas por conta da gestão do Marcelo Almeida, naquele período de 2020. Essas contas estão bloqueadas devido a um processo do empresário Eduardo Uran, da gestão anterior, do Marcelo Almeida. Ou seja, o Eduardo Uran, que é um cara já bem com vários jogadores que já passaram pelo Goiás, inclusive o último deles que eu lembro aqui, o David Duarte, na temporada de 2020. Tanto é que o Goiás teve que, meio de surpresa, pegado ali R$500 mil para ser pagos ainda nesse último mês de julho, e agora as contas sendo bloqueadas nessa segunda-feira por conta da dívida com o empresário. Tem muitos caras ali no futebol brasileiro, até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro havia confirmado na sua última coletiva de imprensa que vários dos acordos do Goiás envolviam ali, por exemplo, bonificação para renovação de contrato com o empresário, enfim, por exemplo, o Queco, que chegou com pagamento inclusive para o seu próprio agente, coisas assim inacreditáveis para o Goiás, principalmente naquela gestão de 2020, E, inclusive, como confirmou aí o Periquito Brisado, as contas para serem desbloqueadas, o Goiás ainda vai aguardar algumas outras confirmações no decorrer da semana. Pelo menos a equipe esmeraldina já fez o pagamento, por exemplo, do Marquinhos Gabriel, jogador que veio do Criciúma por R$400 mil. A tendência é que não precise tirar dinheiro do seu bolso agora visando contratações, mas certamente, você ter uma conta bloqueada do dia para a noite por conta de dívidas, principalmente com empresários, é uma coisa que não pega bem, principalmente para a visão geral de outros jogadores, outros empresários que buscam negociar com o time, principalmente vendo esse bom momento dentro de campo da equipe do Goiás, Realmente, assim, algumas consequências de uma má gestão, não excluo, por exemplo, a própria família Pinheiro, que foi quem colocou o Eduardo Almeida, o Marcelo Almeida, dentro da equipe esmeraldina. Enfim, é uma parcela de culpa de todos os lados. O Goiás, que já teve essa reunião do seu conselho fiscal, melhor dizendo, ainda no decorrer desta última semana. Enfim, algumas outras novidades envolvendo esses bastidores e principalmente essas finanças muito bagunçadas
da equipe esmeraldina da temporada de 2020. Quero saber sua opinião aqui embaixo sobre essa informação lá do Periquito Brisado, confirmando aí das contas do Goiás bloqueadas já nessa segunda-feira por conta dos atrasos ali do pagamento do empresário Eduardo. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre uma brincadeira por parte da torcida do Goiás e também de outros times, né, outros torcedores de vários clubes do futebol brasileiro pedindo a convocação do centroavante Pedro Raul para a seleção brasileira, né, o cara que vive uma fase realmente inacreditável nessa Série A do Brasileirão, soma até aqui 12 gols marcados, sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, atrás apenas do Germán Cano, o argentino. 21 partidas na Série A do Brasileirão, 12 bolas na rede, além de uma assistência. Então, muitos rumores, né, falando, pô, será que o Pedro Raul já não merecia uma vaga na seleção brasileira, realmente por conta dessa questão da Copa do Mundo ser no final do ano? Se a gente fizesse, por exemplo, a Copa no mês de junho, viesse essa paralisação, e aí quando retorna os trabalhos com a seleção brasileira, aqueles amistosos meio que descontraídos, né, contra a Colômbia, Equador, lá nos Estados Unidos, geralmente é uma convocação de alguns jogadores mais alternativos, eu acho que poderia até ser uma boa alternativa para o técnico Tite, ou quem irá assumir, né, depois da Copa do Mundo, a convocação do Pedro Raul. Mas nesse momento, eu como opinião assim, de torcedor do Goiás, não vejo como um absurdo não, essa indicação da torcida alviverde, né? Porque o cara realmente é o jogador brasileiro com mais gols dentro do campeonato nacional e tem uma característica muito diferente do que os atletas da seleção brasileira atualmente, né? Onde o técnico Tite conta com eles, principalmente visando a Copa do Mundo. Não quer dizer que o Pedro Raul seja do nível deles, mas tem uma característica de um 9 matador, né? Algo que, por exemplo, o Gabriel Jesus não é, até mesmo o Roberto Firmino perdeu um pouco dessa sua essência, jogando lá no Liverpool com o Mané e também ali do outro lado ficava o Salah, né? Então o Firmino não é aquele jogador 100% de área. E o Pedro Raul fazendo essa característica diferente que pode ser certamente um trunfo, né, para uma eventual convocação dele nas próximas temporadas. Enfim, se continuar com essa média de gols, realmente fica um pouquinho complicado. O Pedro também é outro jogador da seleção, do Flamengo, né, que vem sendo especulado na seleção brasileira. Acho que o Tite até pode abrir ali uma concessão para ele, mas já é um cara que vem sendo observado há várias temporadas, né? Enfim, não sei se o Tite faria essa convocação repentina há poucos meses da Copa do Mundo e um jogador também fugindo dos 12 grandes, né? Enfim, parece que a CBF prefere os jogadores que já estão no seu quintal de casa. Mas para 2023 não vejo como uma possibilidade impossível não. Só é muito difícil do Pedro Raul continuar no Goiás, né? Ele que tem contrato com a equipe esmeraldina só até dezembro dessa temporada de 2022. O seu vínculo com a equipe do Kashiwa Reysol, lá do futebol japonês, vai até janeiro de 2024. O Goiás não tem condições ali, a equipe japonesa pede pelo menos uns 10 até 13, 15 milhões de reais, mais ou menos a mesma quantia que pagou ao Botafogo para contar com Pedro Raul em 2020, a não ser que assim o Goiás classifique para a Libertadores, ganhe ali um bônus bacana por sua participação na Série A e compre o Pedro Raul, né? Pode até ser uma alternativa muito difícil para a gente imaginar nesse momento, e aí sim no ano que vem, quem sabe ali com um novo técnico, né, na seleção brasileira, aquele início de trabalho realmente com a convocação de novos jogadores, porque não, né, iniciando nessa lista dos 23, 26 convocados para a CBF, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa sugestão da torcida alviverde, né? Que realmente não é um pedido assim, se fosse o artilheiro da Série B do Brasileirão, até a gente dava aquela risadinha com realmente um fundo de inverdade, né? Mas o cara é o vice-artilheiro da Série A do Brasileirão, é o jogador com mais gols e mais gols decisivos sendo brasileiro nessa Série A também, então certamente não é um pedido para se assustar, visto aí mundo afora. Inclusive o TNT colocou ali uma matéria neste último domingo, falando sobre alguns torcedores de vários clubes brasileiros fazendo campanhas pela contratação do Pedro Raul. Como eu falei, ele já recusou convites tanto do Auxerre, lá da França, onde até havia comentado aqui com vocês, alguns até ficaram bravos, né, falando que se fosse eu iria lá para a França, mas enfim, recebeu essa proposta, não aceitou, também do futebol japonês, do Nagoya Grampus, enfim, alguns torcedores de Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, vários clubes brasileiros pediram essa contratação do Pedro Raul. Como eu falei, o Goiás que só tem ele de empréstimo, caso seja negociado no final da temporada, ficará ali apenas com 10% dessa sua taxa de vitrine. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o centroavante Pedro Raul, 12 gols marcados, decisivo demais, né? Se eu não me engano, 16 pontos conquistados diretamente pelo Goiás por conta dessa boa fase
do Pedro Raul, nos seus gols nesse Campeonato Brasileiro. E outro cara que também pode entrar nessa lista é o goleirão Tadeu, que vem fazendo já um excelente Campeonato Brasileiro nessa temporada. Havia feito assim também em 2020, principalmente lá no ano de 2019. Enfim, infelizmente essa safra de goleiros aqui do futebol brasileiro é muito boa, mas por que não ficar aí no radar da CBF pro ano que vem? Aí só para completar sobre essa questão de convocação, o último jogador no elenco profissional do Goiás, né, convocado também para a seleção brasileira dos times principais, foi o Araújo, ainda lá na temporada de 1999. Era meio que uma equipe olímpica, mas naquele momento era quase que um time principal, né, da seleção brasileira. Teve agora mais recentemente outros jogadores convocados, como o Eric, né, na temporada de 2015, se eu não me engano, para o torneio pan-americano. Enfim, outros diversos jogadores das categorias de base. Bora finalizar o nosso vídeo de hoje para falar também sobre o lateral esquerdo Hugo. Ele que não vinha sendo contado pela diretoria esmeraldina para continuar para essa sequência de 2022, tem o seu contrato se encerrando até dezembro agora dessa mesma temporada. E informação ainda do André Isaac, mais ou menos uns 2 meses atrás, dava conta que a diretoria via com bons olhos o repasse dele para um outro clube do futebol brasileiro, principalmente da Série B do futebol nacional. Entretanto, essas propostas não chegaram de forma oficial para a equipe esmeraldina, apenas sondagens, né? Não consegui também descobrir quais foram os clubes interessados em contar com o jogador. Dessa forma, como não chegou essa proposta oficial e o Goiás já contando com alguns jogadores pela lateral esquerda, o Hugo acabou retornando, né, ao elenco principal do Verdão. Ele que teve uma lesão muito grave naquele jogo contra o Avaí, lá no primeiro turno ainda, na ressacada, derrota por 3-2, teve aquela lesão no joelho que muitos até colocavam ele como de fora da temporada. Eu fui o primeiro, inclusive, a trazer essa notícia que o Hugo iria retornar para o Goiás, já estava fazendo seus treinamentos e mais ou menos uma semana depois foi o que aconteceu, né? Ficou à disposição para o jogo contra o Juventude lá no dia 17 de julho. Ele que participou dos últimos 3 jogos sob o comando do técnico Jair Ventura, ou seja, mostrando essa confiança, né, do treinador, que conta com vários jogadores na sua posição. Além do Hugo, a gente tem aí o Sávio, que foi titular na penúltima partida contra a equipe do Avaí, acabou sendo expulso e a tendência é que volte como titular no jogo contra o Atlético Goianiense. Além disso, o Danilo Barcelos, que foi importante também naquele jogo contra a equipe do Coritiba, né? Ele deu o cruzamento para o gol ali do Pedro Raul, e também o jovem Juan Tavares, que foi titular nessa mesma partida diante a equipe do Coritiba, né? Então tem essa intercalação, 4 jogadores da mesma posição na equipe esmeraldina. Isso pode ser bom por um lado, né, já que a gente conta ali com vários jogadores da mesma posição, podendo fazer características diferentes em relação ao que cada partida pede, né? Mas também é um jogador a mais pagando um salário para um time que tem a sua folha salarial bem limitada, apesar do Hugo não receber tanto assim, deve gerar ali mais ou menos na casa de 30, 40 mil reais mensais no máximo o salário do Hugo aqui na equipe esmeraldina, mas certamente faz falta, né, em outras posições que o Goiás é bem mais carente, como por exemplo jogadores pelo lado do campo, meias centrais e por aí vai. Então tendo 4 jogadores da mesma posição não é um bom negócio. O Hugo, que foi titular, né, nesse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, acabou saindo no segundo tempo, já que ele não tem essa característica de ser um bom marcador, né? O Hugo, já desde a última Série B, vem enfrentando alguns problemas nessa questão e foi titular, acabou sendo substituído na segunda etapa, né, onde o Dieguinho caiu nesse lado esquerdo e foi muito bem, né? Então o Hugo, que tem contrato com o Goiás, a diretoria nem contava muito com ele para a sequência do ano, acabou que vem sendo utilizado, participou de 6 minutos na derrota contra o Palmeiras, fora de casa, na última partida mais 3 minutos no empate contra o Avaí por 1-1. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do lateral esquerdo? O Hugo não foi negociado dentro do mercado. O técnico Jair Ventura, principalmente com a suspensão, a lesão inclusive do lateral esquerdo, sabe, vem sendo um cara bem utilizado nesses últimos jogos. Bastante utilizado, né? Melhor dizendo. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Falei inclusive hoje mais cedo sobre uma provável saída do zagueirão Ian Souto. Vou estar deixando aqui na tela final, assim também como o meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, junto com o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, e nosso apoiador aqui do nosso vídeo, o Brasil Lava Rápido, que vai estar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!